Agora estou aqui para trazer uma saudação calorosa à nação vascaína. Sejam todos bem-vindos a mais uma atualização sobre o nosso clube. Hoje, assim como de costume, trago a você, torcedor do Vasco, espalhado pelos 4 cantos do Brasil, as informações mais recentes e relevantes sobre o que acontece no cotidiano do nosso time. Contudo, estou de volta para atualizar você sobre tudo o que está ocorrendo em relação ao Vasco, sempre com informações em tempo real e exclusivas. Nesta noite, vamos abordar bastante a partida que ocorrerá, que é crucial para a liderança do nosso grupo na Copa Sul-Americana, onde o Vasco enfrentará uma equipe argentina. Lamentavelmente, teremos desfalques de jogadores titulares que fariam diferença, mas por outro lado, teremos algumas voltas e até um jovem da base que será relacionado. Vamos detalhar tudo sobre a partida, a escalação e as expectativas para o jogo. Também trataremos de uma renovação contratual que finalmente foi concretizada e que promete trazer uma quantia significativa ao Vasco em um futuro não muito distante. Além disso, vamos discutir a próxima janela de transferências e o mercado de jogadores, pois soubemos que o Vasco está em busca de 5 novos nomes para o time titular na janela, que se abrirá no meio do ano, incluindo um zagueiro e um meia. Estamos prestes a receber um investimento considerável em breve e hoje vamos conversar sobre a janela de transferências e o mercado de jogadores. Temos informações de que o Vasco está atrás de 5 atletas titulares na próxima janela, que começará no meio do ano. A equipe está à procura de um zagueiro, um meia atacante e 3 atacantes. Vamos trazer todos os detalhes e os nomes em pauta. Um especialista em esportes realizou uma pesquisa abrangente, conversou com empresários e representantes de jogadores e trará novidades exclusivas durante este vídeo. Portanto, fique ligado até o final para não perder nenhuma informação relevante sobre os temas em discussão. Agradeço sua colaboração, pois isso é muito importante para nosso crescimento e interação. E se você é vascaíno e ainda não faz parte da nossa comunidade Juntese a Nós, onde diariamente compartilhamos novidades e informações. Antes de começarmos, gostaria de lembrar aqueles que estão precisando de auxílio financeiro para entrar em contato com uma empresa ágil, cujo número aparece na tela ou no primeiro link da descrição, pois eles auxiliam na retirada antecipada do FGTS. Agora vamos nos concentrar um pouco mais na partida que se aproxima Vasco da Gama contra o clube argentino, um grande clássico entre Brasil e Argentina que será decisivo para a liderança do grupo na Copa Sul-Americana. Ambas as equipes possuem 4 pontos até aqui, mas a equipe argentina leva a melhor no saldo de gols, resultado da goleada que conseguiram em seu último jogo. Portanto, o ideal para o Vasco hoje é conquistar a vitória para passar de 4 para 7 pontos e assumir a liderança do grupo, além de tentar aumentar a diferença de gols. O Lanús possui um saldo de gols mais favorável em comparação ao do Vasco, resultado da goleada que a equipe argentina obteve em seu último jogo. Assim, a vitória é essencial para o Vasco, que passaria de 4 para 7 pontos, assegurando a liderança do grupo. O ideal seria buscar um triunfo com uma margem maior, como por 2 ou 3-0, para equilibrar a contagem de gols marcados. Nesta fase, o confronto promete ser desafiador, já que partidas entre Brasil e Argentina costumam ser marcadas por jogadas ríspidas e confusões. Entretanto, vale destacar que o Lanús não atravessa um bom momento no campeonato argentino e sua temporada tem sido aquém das expectativas. Portanto, o Vasco deve entrar em campo com determinação e fervor, como se estivesse lutando com todas as forças. O treinador enfrentará alguns desfalques significativos devido a lesões, além de outro jogador que não deverá ser incluído na lista. Em contrapartida, um atacante está retornando e deve iniciar a partida no banco. Uma boa notícia é o reencontro com um atleta que se destacou durante o Campeonato Carioca e agora volta a ser convocado após uma boa exibição nas divisões de base. Em relação à formação, o time que deve atuar é o mesmo que começou o jogo contra o Flamengo, mantendo o goleiro titular, os laterais e os zagueiros. O meio-campo contará com jogadores de qualidade e no ataque estarão 2 atletas capazes de fazer a diferença.
Essa deve ser a configuração do Vasco. Acredito que se a equipe repetir a intensidade do primeiro tempo contra o Flamengo e aproveitar as chances de gol que foram perdidas, poderá conquistar uma vitória significativa. O Lanús, como já foi mencionado, não é um oponente qualquer. Embora seja um time argentino combativo, certamente virá ao Brasil com um estilo defensivo, aproveitando as oportunidades de contra-ataque. Aproveitar as chances é fundamental. Acredito firmemente que o Vasco conseguirá uma vitória expressiva. O Lanús, como já foi dito, é uma equipe argentina valente que jogará de maneira cautelosa, mas o Vasco apresenta uma qualidade superior. O time tem um elenco mais robusto e estou convencido de que sairá vitorioso nesta partida. Antes de seguir para o próximo assunto, gostaria de mencionar aos interessados em realizar apostas esportivas. Apostar na vitória do Vasco hoje pode ser uma alternativa promissora. Ao se cadastrar, há uma possibilidade de bônus. Se você se inscrever hoje, receberá um valor para apostar e o Vasco pode proporcionar um retorno vantajoso sobre cada valor investido. Usando esse valor para apostar na vitória do Vasco, a chance de transformar esse montante em algo significativo. Além disso, todos os que já estão ou se inscreverem hoje terão a possibilidade de aumentar o valor do depósito. Eu mesmo pretendo apostar na vitória do Vasco com um valor considerável, Estou extremamente confiante de que o time triunfará e para fazer essa aposta, precisei depositar uma quantia já que o restante foi disponibilizado como bônus. Essa é uma chance que não pode ser desperdiçada. Consulte o primeiro comentário fixado deste vídeo para se cadastrar. Caso ainda não esteja cadastrado ao gastar um determinado valor, receberá um bônus. É importante que você deposite qualquer quantia. Se fizer um depósito menor, ganhará um adicional. Se depositar um valor médio, obterá um retorno maior. E se assim como eu investir uma quantia significativa, receberá um bônus dobrado. Portanto, não perca tempo. Acesse o primeiro comentário fixado do vídeo de hoje e faça seu cadastro ou, se já for cadastrado, aproveite para realizar o seu depósito e garantir sua participação apostando na vitória do Gigante da Colina. Agora, vamos discutir a renovação de contrato, pois finalmente um novo acordo foi firmado com o atacante. Essa questão estava pendente há um bom tempo, mas o contrato foi formalmente assinado na última sexta-feira. O atleta agora tem um compromisso até o final do... Vamos discutir um pouco agora sobre a renovação de contrato que finalmente foi efetivada com o atacante Ryan. Essa situação vinha se prolongando há bastante tempo, até que o jogador conseguisse fechar um novo acordo. O contrato foi formalizado na última sexta-feira, garantindo que Ryan estará vinculado ao clube até o final do ano que vem. Contudo, isso não indica que ele permanecerá até lá. A expectativa é que ele seja negociado durante a temporada para o futebol inglês, onde várias equipes demonstram interesse com propostas que podem ultrapassar 30 milhões de euros. Fico satisfeito que essa renovação tenha acontecido, pois o atleta certamente honrará a camisa até sua saída, que deve ocorrer no final do ano. Ele tem apresentado um desenvolvimento notável nesta temporada e, sem dúvida, poderá gerar uma quantia financeira significativa que poderá ser reinvestida em contratações e melhorias, como no centro de treinamento e no estádio. É gratificante ver essa renovação finalmente realizada. E como já mencionei, a tendência é que Ryan seja vendido, possivelmente se tornando a maior transferência da história, superando valores que poderiam alcançar 200 milhões de reais se a transferência realmente atingir os 30 milhões de euros. Agora vamos abordar um pouco o mercado de transferências, pois ontem surgiram informações de que o clube começou a se estruturar e a negociar reforços para a janela do meio do ano. A intenção é trazer 5 jogadores para serem titulares no restante da temporada, incluindo um defensor e um meia-atacante. A expectativa é que a renovação do meia-atacante não aconteça. E além do jogador de meio, o clube está à procura de 3 atacantes, incluindo um centroavante para competir com outro jogador e atacantes para as laterais. Nomes como Brian Rodrigues estão sendo considerados com a possibilidade de negociação, com um clube mexicano possivelmente envolvendo um jogador em uma troca. Também estão em análise o ex-atacante de um clube rival, o defensor Fabian Balbuena, e o atacante Pombo.
Um jogador que atualmente está na Inglaterra também manifesta o desejo de retornar ao futebol brasileiro. Agora vamos nos aprofundar ainda mais sobre essas questões. Saudações a todos! Eu estou aqui novamente para trazer informações importantes. Recentemente foi anunciado que a equipe já está se organizando para a próxima janela de transferências da temporada que se inicia entre o final do primeiro semestre e o começo do segundo. De acordo com as informações que circulam, a prioridade do clube é a aquisição de pelo menos um defensor, um meio-campista e de 2 a 3 atacantes. Uma das questões levantadas diz respeito à qualidade desses possíveis reforços, principalmente em função do desempenho da diretoria nas janelas de transferências anteriores. Algumas contratações que deveriam enriquecer o elenco não conseguiram justificar o investimento, como foi o caso de jogadores que não se firmaram. Nesse contexto, a indagação é: se a equipe conseguir trazer esses 5 reforços, qual será o nível deles? Todos estariam prontos para serem titulares ou somente alguns? É essencial que o time melhore a qualidade do seu elenco em todos os setores. Embora o meio-campo tenha um número razoável de opções, ainda percebo a necessidade de um primeiro volante com mais técnica. Atualmente, a equipe conta apenas com um atleta que possui essa característica, e quando ele não puder jogar, seja por lesão ou suspensão, como ficará a situação? Ele ficou fora do meio-campo ideal no início da temporada que se pensava ser? Formado por 3 jogadores, mas a readaptação é um desafio. Um dos atletas sofreu uma grave lesão no joelho e essa situação é comum, já que lesões no ligamento cruzado anterior podem demandar um longo período de recuperação. Essa é uma realidade do futebol onde as soluções nem sempre surgem rapidamente. Outro jogador também sofreu uma lesão neste ano e ficou afastado de partidas por questões pessoais. Portanto, na minha análise, o meio-campo realmente precisa de um primeiro volante que seja mais completo e que também tenha uma boa capacidade defensiva. Por motivos relacionados à vida familiar e com base em relatos de colegas sobre questões pessoais que ele precisava resolver, na minha opinião, o setor de meio-campo realmente necessita de um volante mais versátil que tenha uma capacidade defensiva comparável à do atleta comentado, capaz de desarmar o adversário de maneira eficiente, mas que também mantenha a intensidade demonstrada por esse jogador em determinadas situações. Isso poderia facilitar a troca entre essas duas funções ou até mesmo permitir que atuassem juntos, enquanto um terceiro jogador ficaria um pouco mais à frente, oferecendo mais alternativas para o técnico, independentemente de quem seja. Além de dispor de intensidade e sólida capacidade defensiva que abrange um bom desarme, esse jogador idealmente também deveria ter passes precisos e a habilidade de se infiltrar na área adversária como um elemento surpresa. Não estou dizendo que ele precisa reunir todos esses atributos, pois encontrar alguém com esse perfil no futebol brasileiro é bastante complicado. Mas é crucial que ele possa auxiliar o jogador mencionado e possua algumas habilidades que este não tem. Agora, no que diz respeito à defesa, creio que seria necessário trazer um atleta para a posição de titular, na minha perspectiva. Por exemplo, para substituir um jogador específico e formar uma dupla de zaga com outro atleta, ou até mesmo para atuar ao lado do primeiro, já que um deles tem enfrentado sérias dificuldades físicas nesta primeira etapa da temporada. Ele, inclusive, precisou passar por um processo de recondicionamento físico, pois não estava nas melhores condições. Além disso, ele ficou fora dos últimos jogos devido a uma contusão na costela. Então, quem poderia ser esse atleta? Um clube. Poderia retomar as negociações para contratar um zagueiro que já esteve associado a ele em pelo menos 2 janelas de transferências anteriores. Isso se tornou um padrão para o clube. Nas últimas temporadas, tenta trazer o jogador, às vezes não consegue na janela, mas realiza uma nova tentativa. Portanto, essa busca por um jogador mais avançado é uma questão pertinente. Nas janelas de transferências, o nome dele está relacionado a esse clube. Um movimento que já se tornou uma prática recorrente nas últimas temporadas. Ele tenta novamente, mesmo que não tenha êxito na janela anterior, e continua à procura desse jogador mais à frente. Ao considerar o setor ofensivo, creio que seria oportuno buscar pelo menos 2 extremos mais intensos. E por que menciono a necessidade desses atletas? É realmente para aprimorar o elenco e ampliar as opções do técnico.
Se examinarmos as alternativas de jogadores rápidos que atuam no ataque, temos alguns que ainda estão em fase de retorno, pois não figuram na lista de relacionados, já que estão se recuperando de cirurgias. Não me recordo exatamente dos detalhes neste momento. Outros jogadores também estão em processo de recuperação de lesões sérias ocorridas na última temporada, tal como outros atletas. Assim, é imprescindível contar com mais jogadores que possuam essas características, que sejam mais incisivos e dinâmicos, capazes de ir até a linha de fundo e buscar o cruzamento. Atualmente temos alguns atletas, mas ambos têm um estilo mais técnico, focando em cadenciar o jogo. Na verdade, ambos apresentam características que se assemelham mais a meio-campistas. Um deles, em particular, está enfrentando dificuldades para se adaptar a uma posição mais aberta, que exige uma maior velocidade. Quanto ao outro, acredito que ele se encaixa mais facilmente nessa função de ponta, embora eu veja mais como um meia. Contudo, é essencial ter jogadores com essas distintas características para oferecer mais opções ao técnico, seja quem for que esteja à frente. Além disso, é sempre importante lembrar que precisamos de um jogador que possa fazer sombra a um atleta específico atuando como reserva, ou mesmo um atleta que tenha potencial para brigar pela titularidade, algo que se torna desafiador no cenário atual, uma vez que é crucial enfatizar a importância de contar com um jogador que possa ajudar o titular atuando como reserva ou competindo pela posição. Essa realidade se torna complexa no cenário atual, uma vez que o atleta se revela extremamente influente em campo. Entretanto, a existência de uma concorrência sadia sempre é benéfica, e um centroavante que consiga jogar ao lado dele seria fundamental para a janela de transferências de 2025, especialmente se apresentar mais mobilidade. Recentemente apareceram novidades com uma atualização sobre as informações do clube da última segunda-feira para esta terça, além de uma análise das carências na equipe que podem ser supridas caso a diretoria seja eficiente tanto nas contratações quanto na busca por reforços adequados. É interessante saber o que todos pensam sobre esse assunto. Acreditam que o clube deveria priorizar a aquisição de, no mínimo, um zagueiro, um meio-campista e de 2 a 3 atacantes. Se houver sugestões de posições diferentes quais nomes estão sendo cogitados, as opiniões são sempre bem-vindas, pois ouvir diferentes pontos de vista é importante. A troca de ideias é fundamental para manter todos atualizados sobre novidades e ocorrências futuras. Assim, seguimos juntos nesta trajetória com muito mais a ser explorado. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O Vasco recebeu uma notícia devastadora nesta segunda-feira que pode impactar diretamente o restante da sua temporada. Felipe Coutinho, um dos principais nomes do elenco cruzmaltino, está fora do restante do ano por conta de uma lesão séria. O jogador, que vinha sendo peça-chave na equipe desde seu retorno ao clube, sofreu uma lesão muscular grave que exige um longo período de recuperação, segundo o departamento médico vascaíno. A confirmação veio após a realização de exames detalhados que apontaram a gravidade da contusão. Coutinho, que vinha sendo um dos destaques técnicos do time, agora precisará de meses de tratamento e fisioterapia para estar apto a voltar aos gramados, o que na prática o tira de todas as competições em 2025. A ausência do meia representa um baque não apenas técnico, mas também anímico para o grupo comandado por Ramon Dias. Desde que voltou ao Vasco, Coutinho havia despertado grande expectativa entre os torcedores e imprensa. Sua experiência internacional, aliada ao talento que o consagrou na Europa, dava sinais de que poderia liderar o time carioca em uma temporada de reconstrução e ambição. Seu entrosamento com os jovens jogadores e a capacidade de mudar o jogo com passes e finalizações vinham sendo cruciais, especialmente em partidas mais difíceis do Brasileirão. Com a ausência confirmada, a diretoria do Vasco já estuda alternativas no mercado para suprir a perda. Internamente, há também a expectativa de que jovens formados na base possam ganhar mais espaço. Ainda assim, é consenso em São Januário que substituir Coutinho à altura será tarefa difícil.
O clube agora aposta na força coletiva e no apoio da torcida para superar esse momento adverso. Coutinho, por sua vez, usou as redes sociais para agradecer as mensagens de apoio e prometeu voltar mais forte. Mesmo fora de campo, ele deverá seguir próximo do elenco, oferecendo sua liderança e experiência ao grupo. Para o Vasco, resta encontrar soluções e manter o foco na temporada, ainda que sem sua principal estrela. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!